Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 7, do versículo 24, diz assim, todos podemos ler? Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras e não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou de sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade, e não com a autoridade dos escribas, e não como os escribas. Senhor nosso Deus, curve a sua cabeça. Nós agradecemos ao Senhor pela essa bendita palavra, e é no nome do Senhor Jesus, capacitado pelo Espírito Santo, que nós vamos pregar. É pela tua misericórdia, é pela tua graça. Dá-nos entendimento e a capacidade da tua palavra repousar sobre o nosso coração, para que a gente entenda aquilo que será dito nessa noite. Amém? Irmãos, eu vejo Deus, eu sinto Deus, eu percebo as coisas que Ele está trabalhando, e essas coisas que Ele está fazendo, Ele está colocando todas as coisas em seus devidos lugares. Muitas coisas estão fora dos seus lugares, muitas coisas e muitas pessoas, elas se encontram perdidas, e eu vejo Deus trabalhando para que todas essas coisas, elas venham estar em seus devidos lugares, para que o Filho dele volte e as coisas estejam organizadas. Mas nós, enquanto seres humanos que estamos aqui nessa terra, nós vamos precisar, se quisermos consertar algumas coisas na nossa vida, nós vamos precisar sentar, parar e ouvir e prestar atenção naquilo que Deus está falando. Para ouvir uma palavra de prosperidade, para ouvir uma palavra de motivação, você até pode ouvi-la e você pode até recebê-la em um momento de agitação, sentado ou andando. Uma palavra de prosperidade ou de motivação, você precisa até estar fazendo outras coisas, você pode até fazer outras coisas, mas para você, irmãos, ouvir uma palavra que vai trazer um conserto, uma direção para a sua vida, você vai precisar parar e ouvir o que Deus está falando. Eu digo isso porque quando a Maria, mãe de Jesus, ela ouviu a mensagem do anjo dizendo lá em Lucas, no capítulo 1, versículo 28, ele disse assim: agraciadas é tu, mulher, você receberás uma graça, você estará dando à luz ao Filho de Deus. A Maria, ela estava em pé, ela estava acordada, ela estava fazendo outras coisas. Então uma palavra de que vai ser mãe de Jesus Cristo é uma palavra de prosperidade, é uma palavra de alegria, é uma palavra que vai trazer um ânimo para alguém que vai carregar algo tão precioso. Mas o seu marido, José, ele entendeu tudo errado. Ele achou que ela havia tido relação com outra pessoa. Então ele ajuntou as suas coisas e quis ir embora. Um homem entendeu tudo errado. As coisas estavam perdidas na vida de José. E o que aparece na vida de José? Lá em Mateus, no capítulo 1, versículo 20. A Bíblia vai dizer que o anjo apareceu na vida de José. E José estava dormindo, e enquanto José estava parado, o anjo falou com ele e consertou todas as coisas que ele havia entendido errado. Então algumas coisas na sua vida, você vai precisar parar para ouvir o que Deus está falando com você, se você quiser acertar algumas coisas que estão erradas, ou se você estiver se sentindo perdido em algum momento da sua vida. Nós, irmãos, precisamos carregar aquilo que Isabel carregou. Isabel é a prima de Maria. Quando Jesus
ele vai ser concebido no ventre de Maria pela ação do Espírito Santo. A Bíblia vai dizer lá em Lucas, no capítulo 1, versículo 39, vai dizer que passado alguns dias, Maria tinha acabado de receber a ação do Espírito Santo em seu ventre. Ela vai sair de sua casa e, por uma ordem divina, ela vai fazer o quê? Ela vai procurar a sua prima Isabel. Isabel, ela vai ver Maria. Com dias que ela tinha concebido a ação do Espírito Santo, Jesus estava em sua barriga, mas ela ainda não tinha sintomas de gravidez. Ela tinha dias, mas a Isabel, no capítulo 1, do versículo 39 ao 43, ela vai dizer assim, é muita graça e muita honra receber a mãe do meu Senhor. Ou seja, ela já tinha identificado que na barriga de Maria ela já carregava algo diferente, sem ela ter a aparência daquilo que era. Então, na escola de Isabel, nós aprendemos que nós precisamos reconhecer algumas coisas, não somente pela aparência, mas nós precisamos honrar aquelas coisas que Deus está fazendo com que a gente sente, mesmo antes da gente enxergar. Então nós precisamos sair desse reino, desse império, onde a gente precisa enxergar as coisas para a gente reconhecer. Nós precisamos trabalhar um dom, é o dom do discernimento. O discernimento vai fazer com que a gente sinta as coisas de Deus, as coisas do reino dele, sem precisar vê-la, porque o reino de Deus, ele não é formado por coisas visíveis. Jesus, ensinando sobre o reino de Deus, ele disse: o reino de Deus está dentro de vós. Então nós precisamos começar a ter o discernimento daquilo que Deus está mexendo em nós por dentro, para que sejamos capazes de reconhecer sem mesmo ter a aparência. Por que eu digo isso? Porque muitos de nós ainda estamos esperando alguém colocar a mão em nossa cabeça, ser reconhecido como diácono, ser reconhecido como pastores, ser reconhecidos como missionários, para estar envolvido na obra de Deus e fazer a missão dele. Então nós precisamos urgentemente começar esse trabalho na igreja, irmãos, um trabalho de orientação. E não pense que você e eu precisamos ter muita experiência para isso. Quando Maria, ela vai na casa de Isabel, Isabel já era uma mulher casada, ela já era uma mulher experiente, e ela estava esperando, grávida de João Batista. João Batista é o último sacerdote da lei. Quando Deus manda Maria ir na casa de Isabel, Maria ainda era noiva de José, ou seja, uma mulher experiente gerando um sacerdote da lei, indo se encontrar com uma mulher pura, gerando um novo sacerdote da graça do reino de Deus. Ou seja, há uma transição de geração, aonde uma mulher pura foi aprender com uma mulher muito experiente, mas a mulher experiente precisou de uma maturidade para gerar o último sacerdote da lei, mas para gerar aquilo que Deus estava fazendo nos últimos dias, não precisou de experiência, precisou somente que fosse uma mulher pura. Então o que Deus vai fazer com vocês, jovens, não está esperando vocês se tornarem homens e mulheres experientes para fazer as coisas. Deus está contando com a santidade de vocês, com a pureza de vocês, porque para gerar Jesus precisou de uma mulher pura e santificada, não precisou de uma mulher experiente. A mulher experiente, ela ensinou a pureza e a santidade que estava para nascer. Então vocês vão aprender com as pessoas experientes, mas o que Deus precisa de vocês é a disponibilidade de vocês começarem a aprender aquilo que Ele quer com vocês. Aproveita esse tempo que vocês ainda não tiveram contato com coisas do mundo, porque Deus vai começar a gerar dentro de vocês coisas para esses últimos dias. Desperta, sinta. Eu digo isso aproveitando um gancho de que vocês acabaram de voltar do encontro. Ainda a chama está acesa. Lembra de Elias, quando ele estava fugindo de Jezabel? Ele entrou aonde? Ele entrou debaixo de um Carmelo.
Carmelo é uma planta onde as folhas, elas são incompletas. Então não tinha uma sombra completa, mas ele estava com tanto medo que ele se alojou debaixo daquela planta, ele dormiu, ele descansou, ele estava satisfeito com coisas que não te completavam. A Bíblia vai dizer que ele dormiu, o anjo desceu e deu a ele pão e água, e ele comeu e voltou a dormir. O anjo desceu a segunda vez e deu a ele mais uma comida e falou: essa é a última vez que eu venho te alimentar. Não espere que o anjo sirva de garçom espiritual para que todo ano tenha um encontro, para que vocês tenham uma força para fazer a obra de Deus. A última comida que ele te deu vai te sustentar para fazer a obra que vocês necessitam. Se isso não entrar no coração de vocês e não aquecer o espírito de vocês, nós estamos perdidos para esses dias. Vocês precisam ter fome e sede da palavra de Deus, porque tem algo sendo gerado dentro de vocês através da santidade e da pureza que vocês carregam. A Bíblia vai dizer, o próprio Jesus disse assim: os puros são os que vão ver a Deus, não é isso? Pureza não é a pessoa que nunca cometeu pecado. A pureza, ela é a pessoa que tem a consciência do pecado, mas não sente vontade de cometer. A pureza, ela é o tipo da pessoa pura, é o tipo da pessoa que conhece muito mais a maldade, mas não pratica. Então a pessoa pura é quando ela sabe que aquilo é mal, mas ela não pratica. Ela não deixa o mal chegar até a vida dela, por uma renúncia. Então essa pureza que Deus está reservando para esses jovens nesses dias, é para que algo seja gerado dentro deles, para o reino de Deus. Irmãos, voltemos ao texto aqui, o tempo é curto. O capítulo 5, e o capítulo 6, e o capítulo 7, do livro do Evangelho de Mateus, é uma espécie de constituinte do Evangelho. Ou seja, Jesus, para otimizar o tempo, para ele reduzir, ele pegou de uma forma muito favorável, ele pegou as mais de 600 leis que Moisés havia escrito, e de uma forma muito didática, ele reduziu todas elas, e ele, com o intuito de ensinar a lei, não de aplicar a punição da lei, mas no intuito de ensinar tudo que estava na lei, ele fez o Sermão da Montanha, que é conhecido como um dos principais constituinte do Evangelho. Jesus, nesses 3 capítulos, ele vai ensinar coisas preciosas para os seus discípulos. Ele vai ensinar os discípulos como se deve orar, ele vai ensinar os discípulos a maneira como se deve jejuar, ele vai ensinar sobre dinheiro, ele vai falar como se deve fazer uma libertação, ele vai ensinar como se dá esmola, ele vai ensinar como se deve ofertar, ele vai ensinar como se faz uma construção de uma vida espiritual. Jesus, ele está ensinando coisas tão preciosas nesses 3 capítulos, que muitas vezes, irmãos, as loucuras de nossa vida, nós atropelamos elas todos os dias. O corre-corre, a agitação, não nos fazem prestar atenção naquilo que Cristo nos ensinou. Então a gente começa a atropelar os princípios, que apesar de serem simples e básicos, mas são preciosos para a nossa vida. Então no Sermão da Montanha, irmãos, Jesus, ele está ensinando os discípulos todas as coisas que eles já sabiam. No capítulo 5, do versículo 21, Jesus vai dizer assim, ouviste o que foi dito aos antigos? O que ele quer dizer? Vocês já ouviram a Torá, vocês já estudaram as leis, não é isso? Mas agora, porém, eu vos digo, ou seja, Jesus estava dizendo, vocês têm todas as informações sobre aquilo que Deus já disse, porém eu agora estou trazendo uma nova instrução para vocês viverem. A partir de agora, vocês vão viver com aquilo que eu estou dizendo. E ele completa dizendo, não ouviram o que os antigos disse? Não matarás. A lei de Deus precisava encontrar no flagrante alguém assassinando outra pessoa para puni-la.
Quando ele traz no versículo 5, capítulo 5, versículo 21, Jesus vai dizer assim, ó: aquele que sentir ódio do seu irmão, sem cometer o assassinato, já é um assassino por si só. Então ele está trazendo novas instruções pelo Espírito. Por quê? Porque a lei, ela precisava pegar no ato cometido para punir, e Jesus estava ensinando para que ninguém cometesse. Então os ensinamentos de Jesus, eles ganharam uma autoridade, enquanto a lei dos escribas estava exercendo o poder de Deus. E às vezes eu me pergunto, o que é que nós estamos buscando? Nós estamos, como cristãos, buscando o poder de Deus para corrigir, ou nós estamos buscando uma autoridade na palavra de Deus para ensinar? Você já reparou que a Bíblia, ela não entra nas escolas? Por quê? Porque ela tem acesso nas cadeias. Porque na cadeia ela entra para corrigir, e nas escolas ela entraria para ensinar. Se ela tivesse como entrar nas escolas para ensinar, não precisaríamos ter que entrar nas cadeias para corrigir. Era esse trabalho que Jesus estava fazendo. Eu vou ensinar para que vocês não precisam ser punidos, porque a lei de Deus trazia a punição, porque ela revelava os pecados. E os ensinamentos de Jesus sobre a lei trazia para eles vida. Por quê? Porque eles tinham uma nova forma de viver. Qual? Eu não vou fazer, eu não vou praticar. E uma vez que você não pratica, você não precisa ser punido. Então a autoridade de Jesus nos ensinamentos foi ganhando muita extensão. Ouviram o que foi dito pelos antigos. Jesus disse: eu porém vos digo. Ele está trazendo uma releitura dos planos de Deus. E ao mesmo tempo, Ele está trazendo para nós um cenário de encorajamento. No capítulo 5, do versículo 13, Ele vai dizer assim: vós sois o sal da terra. Ele está dizendo para os discípulos que a palavra que Ele está dando, as instruções que Ele está dando, está servindo como tempero, porque chegaria um tempo em que Ele não estaria mais com os discípulos, seria o Espírito Santo, e o Espírito Santo ia orientar os discípulos, e através dos discípulos ia nascer a igreja, e a igreja chegaria até nós, e nós seríamos o sal da terra. Quando nós estamos cozinhando, principalmente as donas de casa, está fazendo uma panela grande de feijão, uma pitadinha de sal já é o suficiente para você dar o gosto na comida, não é? A pergunta que eu faço é: se nós somos o sal da terra, a quantidade de evangélicos que já tem aqui na terra já serviria para dar o tempero suficiente para o mundo estar correto. E por que nós não estamos dando esse tempero? Se uma pitada de sal já é o suficiente, por que a quantidade de evangelho que tem? Porque nós não estamos carregando essa forma que Cristo nos ensinou. No versículo 14 do capítulo 5, ele vai dizer assim, ó: vós sois a luz do mundo. Ele está criando um ambiente de encorajamento. Por quê? Porque ele sabia que estavam vindo dias muito difíceis. E ele está dizendo: vós sois o sol da terra, vós sois a luz do mundo. Sabe o que é isso? Vocês vão trazer entendimento para as pessoas com aquilo que eu estou explicando. Jesus está trazendo uma nova forma de viver. E no final do seu discurso, ele vai fechar o discurso dele, no capítulo 7, versículo 24, dizendo uma parábola. Ele vai dizer assim: diante dessa multidão que eu estou, existem dois tipos de pessoas. Estão sentados aqui me ouvindo. Isso foi Jesus que falou. A primeira classe de pessoas que estão me ouvindo, elas são consideradas como homens prudentes. Sabe o que significa a palavra prudente? A palavra prudente significa aquele que calcula o impacto de suas decisões.
Então, diante de uma multidão, Jesus está dizendo: existem dois tipos de pessoas que estão me ouvindo. Aquele tipo de pessoa que é prudente, aquele homem que constrói a sua casa, aquele que ouve as minhas palavras. Ouvir na Bíblia e obedecer, elas têm o mesmo significado. Ouve, ó Israel, vocês não ouviram a minha palavra. Quando a Bíblia diz ouvir, significa obedecer. Sabe quando a mãe, ela sai e ela diz para o filho assim, ó, meu filho, varre o quintal e você depois lava a louça. Aí ela sai. Quando ela volta, o filho não fez. Primeira coisa que ela pergunta é o quê? Você ouviu o que eu falei? O que ela quer dizer? Você não obedeceu por quê? Então, quando Jesus diz, aquele que ouve a minha palavra é obedecer e praticar. Então ele está comparando pessoas prudentes, aqueles que ouvem e praticam. Por quê? Porque logo em seguida ele vai dizer uma coisa importantíssima. Logo a chuva vem, o vento. E se não estiver firme na onde eu estou explicando, nas minhas explicações, essa casa, ela vai cair. Ela não vai permanecer firme. Então Jesus, ele cria um ambiente de encorajamento, porque ele está dizendo que os dias não serão fáceis. Ele está preparando os seus discípulos com uma palavra para deixá-los prontos. Ele já está prevendo dias de preparação. Os discípulos precisavam estar prontos com aquilo que ele estava ouvindo. Eu sinto Deus nos chamar para dias de preparação nesse tempo. Eu sinto Deus querendo nos deixar pronto para aquilo que Ele vai fazer. Tem coisas que Deus ele quer remover, mas ainda não removeu, porque as outras que Ele está contando ainda não estão prontas. Meu Deus, Saul, ele governou por 40 anos, mas com 6 meses de governo, Deus arrancou o espírito dele, não foi? E 40 anos depois, Davi assumiu o reinado, mas Davi ainda não estava pronto, então Deus só pôde remover Saul quando Davi estava pronto. Então tem coisas que Ele quer remover, que já não estão mais funcionando, mas Ele está esperando todos nós ainda estarmos prontos com a palavra que Ele está liberando, com aquilo que Ele está nos ensinando. E a segunda pessoa, o segundo tipo de pessoa que Jesus vai comparar, ouvindo o Sermão da Montanha, no capítulo 7, são homens e mulheres insensatos. Quais são os homens e mulheres insensatos? Ele vai dizer, são aqueles que ouvem a minha palavra e não praticam, porque vem o vento, vem o mar, vem a chuva, e elas derrubam. Então ele está usando uma comparação com uma construção. A gente sabe muito bem que para construir nós precisamos cavar e preparar uns alicerces. Ele está trazendo os discípulos para uma nova vida, mas uma vida com Ele, onde os discípulos estivessem preparados, alicerçados nos fundamentos que Ele havia liberado do reino de Deus. Nós vamos precisar prestar atenção em todas as coisas que Jesus disse antes de ir embora. Nós vamos ter que prestar atenção, porque senão a gente corre o risco, irmãos, de não estarmos capacitados para receber o reino de Deus quando Ele vier. Porque nós precisamos pegar as últimas instruções que Yeshua HaMashiach disse. Porque antes dele ir embora, Ele deu instruções valiosas. Ele falou sobre o final do tempo. Ele falou que quando Ele fosse embora e voltasse, Ele falou o tipo de dias que estariam encontrados nessa terra. Então todas as coisas que nós precisamos, ao invés de estarmos discutindo se é arminiano ou calvinista, nós precisamos pegar as últimas instruções que Yeshua disse. Porque se Ele falou que voltaria, e quando Ele voltasse, precisaríamos cumprir as instruções que Ele deu. Então eu deixo aqui uma dica, como um simples pregador: comece a buscar na Bíblia as últimas orientações que Jesus disse. O que Ele falou sobre finanças, o que Ele falou sobre casamento, o que Ele falou sobre oferta, o que Ele falou sobre abrir uma igreja, o que Ele falou sobre ter filhos.
porque quando Ele voltasse, Ele vai cobrar de nós todas as instruções que nós não nos preparamos, irmãos. E quem é que vai dar essas instruções para todos nós? É o Espírito Santo, porque quando Ele sobe, Ele deixa o Espírito Santo para nos lembrar. Uma das funções do Espírito Santo é nos lembrar de todas as coisas que nós lemos, ouvimos e vimos. Agora, se nós não estivermos lendo nada, o Espírito Santo não vai ter condições de nos lembrar nada. Irmãos, você planta um cogumelo agora, ele nasce com 3 dias, mas com um dedo você arranca ele. Você planta um carmelo, nem 20 homens, ele demora 20 anos, mas com 20 anos você não consegue arrancar por causa das raízes. Nós vamos precisar pegar esse conteúdo, irmãos. Eu sei que não é uma palavra talvez adequada para os momentos que nós estamos precisando, mas nós precisamos alertar as pessoas que ainda estão fora daquilo que Jesus disse. Mas olha, irmãos, tem uma boa nova para vocês e para mim também. Nós não precisamos saber de todas as coisas. Não se preocupe. Tem coisas que Deus vai guardar você de algumas situações, desde que você esteja nele. Porque Ele não vai querer que você e eu estejamos vivendo dias de autoridades, de autoritarismo, aonde as pessoas acham que Jesus vai começar a cobrar coisas que não foi revelado para nós. Naquilo que foi revelado nós vamos dar conta, mas naquilo que ainda está em oculto, não se preocupe, porque Ele não vai usar um tipo de autoritarismo. Nunca foi a intenção de Deus fazer você pagar por coisas que você não deve. Nunca foi a intenção de Deus usar um chicote, um cabresto para te trazer a força. Ele sempre vai te orientar antes de te dar antes de fazer alguma coisa com você. Ele sempre vai te orientar antes. Lembra no jardim do Éden, quando Ele colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida? O que Ele fez com Adão e Eva? Ele orientou Adão e Eva: não comam. Mas Ele não colocou um muro em volta do jardim. Por quê? Porque não dependia de um autoritarismo, dependia de nossas escolhas. Então está chegando um tempo, irmãos, que nós vamos precisar nos relacionarmos com Deus livre, porque um dos maiores troféus do Evangelho é a liberdade que Ele nos dá. Mas quando Ele nos dá uma liberdade, esse livre-arbítrio é para vivermos com Cristo, com escolhas, naquilo que Ele nos ensinou. Irmãos, uma das maiores expressões para os últimos dias, como palavra de Deus, de ensinamento, de instrução, eu vejo lá em Lucas, no capítulo 23, do versículo 39. Lembra quando Jesus foi crucificado? Havia com Ele de um lado e o outro. A Bíblia vai dizer que havia 2 malfeitores, um de um lado, outro de outro. O que um desses homens falou para Jesus? Ele falou assim: se tu és o Cristo, arranca-nos daqui dessa cruz, para que a gente volte a viver nossas vidas normais. O outro, que estava pendurado na cruz, disse assim: cala-te, homem insensato, por acaso nós cometemos os nossos erros? Esse homem é inocente. E ele chegou para Jesus e disse o quê? Jesus, se tu és o Cristo, livra-nos para o reino. E Jesus disse o que para ele? Estarás comigo hoje no paraíso. Para quem que Jesus deu a palavra? Para aquele homem que queria da cruz, descer da cruz, para ir viver a sua vida, ou que estava na cruz e ir para o reino. Só teve a palavra de Deus quem estava na cruz e quis ir para o reino. Para quem está na cruz e quer voltar a viver as suas próprias vidas, os seus próprios desejos, Jesus nem palavra deu. Essa é a terceira quarta-feira e eu queria muito fechar essa palavra
Por que eu trouxe o Sermão da Montanha? Porque o Sermão da Montanha fala sobre um evangelho onde Jesus nos convida a praticar a palavra de Deus. E quem é que trouxe há 4 semanas atrás, uma palavra nos convidando a praticar a palavra de Deus? Quem lembra? Então nós estamos sobre um mês, aonde o nosso pastor, ele abre um mês nos convidando a praticar a palavra de Deus. E qual foi uma das últimas mensagens que tocou muito o coração da igreja? Para que outros possam viver. É um Cristo crucificado que se ausenta da sua glória para dar a vida para que outros possam viver. E nós estamos vendo um capítulo 23 de Lucas, um homem pendurado na cruz, discutindo, querendo sair da cruz e voltar a viver a sua vida, e o outro querendo da cruz ir para o reino. Então uma das maiores expressões do evangelismo são as nossas escolhas. As nossas escolhas vão nos colocar no lugar onde Deus reservou para todos nós, desde que nós pratiquemos a palavra dele. Nós precisamos nos encontrar nesse lugar, de estarmos praticando a palavra de Deus, para estarmos construindo, edificando a nossa casa sobre a rocha, porque os dias, eles são difíceis. Nós precisamos edificar a nossa casa sobre a rocha, porque os dias, eles serão difíceis. Nós precisamos edificar a nossa vida, porque os dias, eles serão difíceis. Eu queria convidar a igreja a isso. Você que recebeu em seu coração essa palavra, fizesse uma análise sobre todas as coisas que ainda precisa edificar sobre a tua vida, que ainda não estão pautadas em uma vida edificada. Queria convidar aos irmãos, aqueles que puderem levantar, ou da sua cadeira mesmo, para estarmos orando em propósito de uma edificação. Senhor nosso Deus, nos transporta para um lugar agora, ó Deus, aonde nós possamos avaliar a nossa vida sobre aonde é que nós precisamos edificar. O que é que está faltando em nossa vida como edificação? O que nós estamos perdendo? O que eu estou ganhando e não está prosperando na minha mão, na minha vida? O que está vindo para a minha vida e eu não estou conseguindo segurar? O que eu não estou conseguindo construir? A falta de edificação na igreja, na vida dos meus irmãos, nos transporta para um lugar onde o Senhor nos revelará, ó Deus. Nos dê uma capacidade desse marido começar a edificar a sua casa com aquilo que Cristo está falando. Traga, meu Deus amado, uma sabedoria para essa esposa começar a edificar a sua casa com uma sabedoria que o Espírito Santo está desenvolvendo. Traga para esse filho uma capacidade, ó Deus, de revelar a ele como é que ele pode se tornar algo mais obediente ainda para honrar os seus pais, como obreiros da casa do Senhor, aonde nós estamos precisando edificar a nossa vida, meu Deus. Nos leva para esse lugar, Senhor. E quando o meu eu e o meu orgulho e descer comigo e se misturar, e com as águas do rio, então subirei, e como Naamã curado, e eu abro mão de tudo que sou,
Ele sabe que pelas nossas condições humanas nós não teremos capacidade alguma de construir nada no modelo e no padrão que Ele nos chama para fazer. Ele sabe que você e eu, nós não temos condições nenhuma. Enquanto seres humanos, nós não temos condições de fazer nada sozinho. É por isso que Ele deixou o Espírito Santo para nos transformar. Comece a pedir a Ele uma transformação. Ele reconhece as suas fraquezas. Ele sabe de todas as coisas que nós somos limitados. Ele sabe que a nossa forma humana, incapaz de construir algo sozinho. É por isso que Ele nos chama para estarmos reunidos como igreja, para nos confessarmos as nossas fraquezas e apresentar a Ele uma forma dele nos encher com o seu poder e com a sua unção. Ele sabe que nós precisamos buscá-lo para nos tornarmos parecido com Ele. Ele está nos renovando nessa noite, está tirando todas as coisas que não provêm dEle, de tudo aquilo que nós não conseguimos nos libertar sozinhos. Ele está trazendo uma vida nova, Ele está trazendo um novo de Deus para a nossa vida. Há uma unção que está disponível da parte de Deus, naquilo que você e eu, nós não temos sabedoria. Ele vai nos capacitar quando você não conseguir resolver alguma coisa na sua vida. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir, ó meu Senhor. E eu abro